Pequeno, mas poderoso. Conheça a menor planta do mundo. A Wolffia globosa, frequentemente chamada de lentilha d'água, é a menor planta conhecida na Terra, medindo apenas de 0,5 a 1,2 milímetros. Essa incrível planta aquática pode ser encontrada flutuando na superfície de lagoas, lagos e pântanos. Apesar de seu tamanho minúsculo, a lentilha d'água desempenha um papel importante no ecossistema, servindo de alimento para peixes e outros animais aquáticos. Ela também ajuda a manter a água limpa, absorvendo nutrientes e filtrando poluentes. Imagine uma planta tão pequena que 1000 delas cabem em uma única moeda. Pesquisadores estão estudando como a lentilha d'água pode ser utilizada na agricultura e no tratamento de águas residuais. Com seu rápido crescimento e capacidade de produzir biocombustível, a lentilha d'água pode se tornar uma solução ecológica para alguns dos nossos problemas ambientais. Você consegue acreditar que uma planta tão minúscula tem um impacto tão significativo em nosso mundo? É verdade que varrer traz má sorte. Em algumas áreas rurais do Paquistão, existe uma crença interessante. Varrer a casa após o pôr do sol pode levar embora a sorte e a riqueza. Essa crença resultou em uma prática peculiar, onde as famílias deixam intencionalmente migalhas no chão durante a noite. Elas esperam pela manhã para limpar, o que mostra o quão profundamente as tradições culturais estão enraizadas na vida cotidiana. A ideia é que, ao deixar as migalhas, elas mantêm a sorte por perto, pelo menos até o amanhecer. Essa estranha tradição destaca como as crenças sobre sorte e prosperidade podem influenciar as tarefas domésticas e refletir valores culturais mais amplos. É interessante como algo tão simples como varrer pode ter um significado profundo em diferentes culturas. Você já encontrou alguma superstição que pratica crenças semelhantes? Adivinhe o que realmente causa nascimentos maravilhosos. Em maio de 2021, Halima Sissi, do Mali, entrou para a história ao dar à luz os únicos sobreviventes de uma ninhada de 9. Um evento incrível com 5 meninas e 4 meninos. Esse acontecimento extraordinário ocorreu quando Halima estava apenas na 13ª semana de gestação, e os médicos decidiram fazer uma cesárea para garantir a segurança da mãe e dos bebês. Cada recém-nascido pesava entre 500 gramas e 1 quilo, menos do que um melão. Esses pequenos lutadores precisavam de cuidados médicos especializados, então foram transferidos para o Marrocos, onde especialistas podiam oferecer a atenção necessária. A jornada de Halima destaca as maravilhas da medicina moderna e a força dos laços familiares. Imagine a alegria e o caos em sua casa ao receber 9 novos membros da família. É difícil acreditar quantas vidas ela mudou para sempre. Será que isso marca o início de uma nova tendência em famílias grandes? Um fato interessante sobre os eclipses solares. Você sabia que o eclipse solar total mais longo teoricamente pode durar incríveis 732 minutos? Essa duração impressionante depende das dimensões e das órbitas únicas da Terra, da Lua e do Sol. Um eclipse solar total acontece quando a Lua cobre completamente o Sol, projetando uma sombra na Terra. Normalmente, esses eventos são breves e duram apenas alguns minutos. No entanto, em casos raros, quando a Lua está na distância certa da Terra e perfeitamente alinhada, você pode testemunhar um eclipse que dure mais de 12 horas. Imagine como o dia se transforma em noite por tanto tempo. Isso é impressionante, embora provavelmente não vejamos um eclipse com essa duração em nossas vidas, devido às complexidades da física celestial. Entender isso destaca a dança delicada entre esses enormes corpos celestes. Então, quando você planeja assistir ao próximo eclipse solar, é verdade que os louva-a-Deus podem girar a cabeça? O louva-a-Deus é um dos insetos mais interessantes do nosso planeta, graças à sua incrível habilidade de mover a cabeça. Diferente da maioria dos insetos que tem o pescoço fixo, o louva-a-Deus pode girar a cabeça quase 180 graus. Essa flexibilidade permite que ele observe o ambiente com precisão, tornando-o um excelente predador. Com olhos salientes localizados nas laterais da cabeça, esses caçadores ágeis conseguem perceber movimentos em um amplo ângulo, garantindo que não percam sua presa. Seja um pequeno inseto ou uma vítima desavisada, o louva-a-Deus usa sua capacidade de girar a cabeça para encontrar seu próximo alvo. Essa adaptação única não só destaca as habilidades de caça do louva-a-Deus, mas também enriquece seu comportamento fascinante, mostrando como a evolução molda essas criaturas incríveis na natureza. Quem diria que um inseto tão pequeno poderia ter habilidades tão impressionantes?
E se eu disser que diamantes simbolizam amor eterno? Essa pedra brilhante tem uma história fascinante, especialmente quando se trata de amor e compromissos. A tradição de dar diamantes começou em 1867, mas se tornou especialmente popular na década de 1930, quando estratégias de marketing inteligentes tornaram essas pedras preciosas sinônimo de romance. Nessa época surgiu a famosa frase, "Um diamante é eterno", que transmitia a ideia de que o verdadeiro amor dura a vida toda. Essa frase não só consolidou o status do diamante como o símbolo perfeito do amor, mas também gerou um fenômeno cultural que ainda influencia nossa percepção sobre alianças de casamento. De repente, os casais começaram a ver os diamantes não apenas como joias bonitas, mas como símbolos de devoção eterna. Essa mudança ajudou a tornar o diamante uma parte essencial da tradição de casamento, tornando-o a escolha favorita para pedidos em todo o mundo. Não é incrível como essa pedra brilhante mudou a forma como expressamos nosso amor? O combustível na Venezuela é mais barato que a água. Esse fato surpreendente destaca os sérios problemas econômicos que muitos habitantes do país enfrentam, devido a uma combinação complexa de políticas governamentais e erros econômicos. Os preços da gasolina caíram a níveis absurdamente baixos. Na verdade, abastecer um carro, muitas vezes, custa menos do que comprar uma garrafa de água. Essa situação incomum levou ao surgimento de estratégias criativas, embora arriscadas, entre os moradores locais. Muitos começaram a vender combustível no exterior, onde os preços são muito mais altos, transformando uma necessidade em uma potencial fonte de renda para suas famílias. Esses vendedores de combustível frequentemente percorrem longas distâncias, enfrentando desafios como postos de controle e o risco de serem pegos. Esse negócio clandestino não apenas demonstra a resiliência e a engenhosidade dos venezuelanos, mas também serve como um lembrete vívido das graves escassezes e da inflação que afetam seu dia a dia. Isso nos faz refletir sobre como pode existir uma economia tão peculiar e o que isso significa para o futuro do país. Muitos não sabem, mas é proibido estar na Ilha das Cobras, e há boas razões para isso. Oficialmente conhecida como Ilha da Queimada Grande, esta ilha remota abriga a jararaca dourada, uma das cobras mais venenosas do mundo. O governo brasileiro proibiu o acesso para proteger tanto as cobras quanto os visitantes, já que se estima que haja uma cobra para cada metro quadrado da ilha. Isso significa cerca de 4.000 cobras em apenas 43 hectares. Imagine pisar em uma ilha onde não se pode dar um passo sem encontrar um ser venenoso. Essa isolação permitiu que as cobras prosperassem, desenvolvendo características específicas para seu habitat. A ilha também é uma área importante para a biodiversidade, representando um ecossistema único que os cientistas estudam. Embora alguns aventureiros sonhem em explorar esse paraíso das cobras, a realidade é que não é um lugar para viajantes casuais. Turistas curiosos poderão admirar essa intrigante ilha apenas à distância. O que mais você acha que se esconde na natureza selvagem do Brasil? Você pode se surpreender. Jimmy Carter e os OVNIs. Durante sua campanha presidencial em 1976, Jimmy Carter fez uma promessa ousada ao povo americano. Ele prometeu revelar todas as informações do governo sobre OVNIs, caso fosse eleito. Muitas pessoas ficaram animadas com a possibilidade de finalmente descobrir a verdade sobre objetos voadores não identificados. No entanto, quando Carter assumiu o cargo, ele decidiu não divulgar essas informações. Por que essa mudança? Ele citou questões de segurança nacional como a principal razão para manter esses dados em sigilo. A decisão de Carter gerou confusão e debates entre entusiastas de OVNIs e céticos. Alguns acreditavam que ele estava protegendo informações militares sensíveis, enquanto outros viam isso como uma traição à sua promessa de campanha. Esse incidente continua sendo um capítulo fascinante na história da divulgação sobre OVNIs, ilustrando a tensão entre transparência e segurança no governo. Que outros segredos nossos líderes podem estar escondendo? Você pode se surpreender. Lesmas podem dormir por anos. Algumas espécies de lesmas têm a incrível capacidade de entrar em um estado de hibernação que pode durar até 3 anos. Em tempos difíceis, como durante uma seca intensa ou calor extremo, esses pequenos seres desaceleram seu metabolismo e se encolhem para conservar energia e umidade. É como apertar o botão de adiar na vida. Quando as condições se tornam favoráveis novamente, elas acordam, prontas para comer plantas e voltar às suas aventuras viscosas.
Essa tática de sobrevivência permite que as lesmas enfrentem temporadas de clima severo, mostrando a criatividade da natureza em se adaptar a condições desafiadoras. Então, da próxima vez que você ver uma lesma, lembre-se de que ela pode ter um longo e tranquilo descanso antes de voltar às suas travessuras no jardim. Legal, não é? O que faz o conhaque mais antigo do mundo após 240 anos? É uma garrafa incrível de Gossi, destilada em 1762. Esta bebida única permaneceu selada por mais de 240 anos, tornando-se uma verdadeira cápsula do tempo do sabor. Imagine a história que ela testemunhou ao longo dos séculos, de revoluções a inovações, descansando silenciosamente em sua garrafa. Em 2014, esse pedaço de tempo líquido foi vendido em um leilão por impressionantes $144 mil, destacando sua raridade e apelo para colecionadores e apreciadores. Você pode estar se perguntando o que torna esse conhaque tão especial. Ele combina a arte de métodos antigos de destilação com o mistério de sua idade. Cada gole oferece uma experiência única, permitindo um vislumbre da maestria do século XVIII. Embora possa não ser aberto em festas, seu caminho do tranquilo porão até a atenção do leilão mostra como algumas coisas podem se tornar lendárias. Já pensou em como o passar do tempo transforma bebidas simples em tesouros inestimáveis? Você já se perguntou por que Jackie Chan é incansável? No mundo das artes marciais, Jackie Chan se destaca como uma verdadeira lenda, não apenas por suas habilidades incríveis, mas também por sua dedicação destemida. Durante as gravações de Armor of God, Jackie enfrentou um grande desafio ao sofrer uma fratura no crânio durante uma cena arriscada. Imagine a dor e o risco. Em vez de tirar uma longa pausa, Jackie mostrou uma determinação surpreendente e voltou ao trabalho apenas algumas semanas depois, mesmo com uma placa de metal na cabeça. Não foi apenas uma lesão, foi um golpe sério que surpreenderia muitos. No entanto, a paixão de Jackie pelo que faz o levou a completar a cena, provando que nada pode derrubá-lo por muito tempo. Sua capacidade de superar dificuldades e inspirar muitos fãs faz de Jackie Chan um verdadeiro ícone da indústria do cinema. Você consegue lembrar de outra estrela que mostre uma resiliência tão incrível? Você não vai acreditar como a Burberry mudou a moda para sempre. Em 1879, a Burberry apresentou o gabardine, um tecido revolucionário com propriedades à prova d'água e respirável. Essa combinação o tornou ideal para o clima britânico, frequentemente chuvoso e imprevisível. Imagine roupas elegantes que também podem te proteger da chuva. A Burberry não parou por aí. Durante a Primeira Guerra Mundial, desempenhou um papel importante ao fornecer jaquetas de trincheira de gabardine para os soldados britânicos. Essas jaquetas eram não apenas práticas para as trincheiras lamacentas, mas também se tornaram um símbolo de elegância duradoura. A durabilidade e a eficácia do gabardine ajudaram os soldados a se manterem confortáveis em condições adversas, dando-lhes uma vantagem em tempos difíceis. Com o passar do tempo, o gabardine evoluiu, mas continua sendo um testemunho do espírito inovador da Burberry. Hoje, ele é usado em diversas peças de roupa que combinam funcionalidade e estilo, provando que praticidade e elegância podem andar juntas. Então, da próxima vez que você ver um trench coat estiloso, lembre-se do legado da moda que começou com a brilhante invenção da Burberry. Você pode se surpreender. Fontes termais podem ser perigosas. As fontes termais são fenômenos naturais incríveis, formados pela atividade geotérmica, quando a água aquecida por rochas derretidas sobe à superfície da Terra. Você sabia que algumas dessas fontes podem atingir temperaturas acima de 93 graus Celsius? Isso é mais quente do que água fervente. Embora possam parecer bonitas e atraentes, entrar em uma dessas fontes pode causar queimaduras graves ou ferimentos. É importante respeitar a força dessas banheiras naturais e manter uma distância segura. Muitas fontes termais também estão localizadas em parques nacionais, onde criam paisagens deslumbrantes e ecossistemas únicos. A razão para sua formação está nas profundezas da Terra, onde a rocha derretida, ou magma, aquece as águas subterrâneas. Esse processo não só forma fontes termais, mas também geysers, que jorram vapor e água fervente. Então, da próxima vez que você ver uma fonte termal, lembre-se de que é melhor admirar sua beleza de um lugar seguro. Vamos revelar a verdade sobre o Papai Noel. O nome Papai Noel tem uma origem fascinante, vindo do personagem holandês chamado Sinterklaas,
que é uma versão divertida de São Nicolau, um generoso bispo do século IV. Quando os colonos holandeses chegaram à América no século XVIII, trouxeram suas tradições favoritas de Sinterklaas. Com o tempo, esse nome se transformou em Papai Noel, como conhecemos hoje. Mas isso não é tudo. A imagem que associamos ao Papai Noel, com seu traje vermelho brilhante e barba branca fofa, não foi totalmente formada até o século XX. Várias histórias tiveram um grande impacto, mas foi a famosa campanha publicitária da Coca-Cola, na década de 1930, que consolidou sua imagem na cultura popular. Essa combinação de história e marketing fez do Papai Noel um símbolo querido de generosidade e espírito festivo em todo o mundo. Vamos revelar a verdade sobre a antiga goma de mascar. Esse doce fascinante não é apenas uma invenção moderna. A goma de mascar mais antiga conhecida, feita de resina de árvore e adoçada com mel natural, foi encontrada na Suécia e data de mais de 9.000 anos atrás. Imagine pessoas que, há milênios, mastigavam essa iguaria natural. Arqueólogos descobriram essa goma antiga durante escavações na cidade de Almendal, em Gotland, no Mar Báltico. A resina provavelmente era obtida de bétulas, amolecida e adoçada, o que mostra que até mesmo os primeiros humanos apreciavam lanches saborosos. A goma de mascar também poderia ter uma função prática. Poderia ajudar a limpar os dentes ou refrescar o hálito, assim como acontece hoje. Embora não tivesse os sabores que amamos atualmente, essa descoberta ilumina a vida cotidiana de nossos antepassados. Eles valorizavam até mesmo pequenos prazeres, como a goma de mascar, o que revela um desejo de desfrutar e ser criativo. Não é incrível pensar que o hábito de mastigar goma existe há tanto tempo na história da humanidade? Você sabia que seus ouvidos podem ouvir relógios ticando? Os ouvidos humanos são órgãos incríveis, capazes de captar sons, como o tic-tac de um relógio, a até 6 metros de distância. Essa sensibilidade impressionante nos permite ouvir até os sons mais suaves ao nosso redor. E não para por aí, nossos ouvidos conseguem distinguir cerca de 7.000 tons diferentes. Essa habilidade nos permite apreciar a música, reconhecer vozes e notar sutis mudanças nos sons do dia a dia. Seja o suave farfalhar das folhas ou o distante canto dos grilos, nosso sistema auditivo nos ajuda a nos orientar e a valorizar o mundo ao nosso redor. Então, da próxima vez que você ouvir um som suave, lembre-se de quão incríveis são seus ouvidos e como eles te ajudam na vida. Vamos desvendar a verdade sobre a lecanofobia. Essa fobia interessante está relacionada a um medo intenso de vegetais. Diferente de uma simples aversão alimentar, a lecanofobia pode causar grande ansiedade e estresse só de pensar em comer vegetais como brócolis ou cenoura. Pessoas que sofrem dessa fobia podem fazer de tudo para evitar vegetais, o que afeta negativamente sua alimentação e interações sociais. Para muitos, até mesmo ver uma salada pode provocar ataques de pânico ou náusea. Curiosamente, a lecanofobia pode surgir por várias razões, incluindo experiências negativas na infância ou influências culturais que veem os vegetais de forma negativa. Compreender essa condição é muito importante, pois ajuda a iluminar as complexidades dos medos humanos e como eles podem impactar a vida cotidiana. Se você ou alguém que você conhece sofre dessa fobia, lembre-se de que o apoio de familiares, amigos ou profissionais pode ser muito útil para lidar com esses medos. Um fato curioso sobre o estilo de vida em Singapura. A vida em Singapura é como uma dança bem ensaiada, onde cada passo é preciso e intencional. A pontualidade é praticamente um modo de vida lá. Pode apostar que os trens chegam na hora e as reuniões começam pontualmente. Os singapurianos se orgulham de serem eficientes, muitas vezes encaixando tudo, desde prazos de trabalho até atividades de lazer, com habilidades notáveis de gerenciamento de tempo. A cultura de trabalho é intensa, mas o equilíbrio entre trabalho e lazer é cuidadosamente observado. Assim que o relógio marca 5 ou 6 horas, é hora de relaxar. Seja indo a um centro de comida para saborear pratos locais ou aproveitando os parques exuberantes da cidade, o lazer é valorizado. Esse estilo de vida estruturado os ajuda a maximizar a produtividade, garantindo que o tempo pessoal não seja negligenciado. Portanto, se você algum dia se encontrar nesta metrópole agitada, pode esperar ver uma cidade que funciona como uma máquina bem lubrificada, onde as pessoas não estão apenas ocupadas, mas estão ocupadas vivendo a vida ao máximo.
O resort Anantara Golden Triangle, na Tailândia, oferece uma experiência única em quartos de bolha transparentes com uma vista incrível dos elefantes que passeiam livremente em seu habitat natural. Imagine acordar no meio da selva verde e observar essas criaturas majestosas, enquanto está em um quarto aconchegante que permite uma conexão com a natureza. Mas este lugar oferece mais do que apenas vistas inesquecíveis. Parte da receita do resort é destinada a um fundo especial que resgata e reabilita elefantes na Ásia. Ao se hospedar aqui, você não só proporciona a si mesmo uma experiência extraordinária, mas também apoia importantes esforços de conservação. Para os amantes da vida selvagem e entusiastas da proteção ambiental, este resort é a combinação perfeita de luxo e turismo ético. Se você está em busca de férias que ajudem a proteger a preciosa vida selvagem e, ao mesmo tempo, proporcionem experiências incríveis, o Anantara Golden Triangle pode ser o seu próximo destino ideal. Você sabia que no Vaticano houve um nível chocante de assassinatos? Em 1998, esse pequeno enclave ganhou as manchetes quando um trágico duplo homicídio alterou drasticamente suas estatísticas. Com uma população de cerca de 800 pessoas, o impacto de apenas 2 assassinatos elevou a taxa anual de homicídios para impressionantes 250 por 100 mil habitantes. Esse número não foi um acaso, fez do Vaticano o lugar mais perigoso do mundo naquele ano. Para comparação, muitos países maiores têm taxas muito mais baixas. No entanto, devido à situação única do Vaticano, até mesmo as ações de poucos podiam gerar números tão chocantes. Esse incidente não apenas chocou os moradores locais, mas também atraiu atenção internacional, gerando discussões sobre a segurança em um lugar tão historicamente significativo. Hoje, o Vaticano é conhecido principalmente por sua rica cultura e significado espiritual, tornando esse breve momento de 1998 um lembrete marcante de como os números podem contar histórias surpreendentes. Idaho realmente merece o título de Estado das Joias, pois abriga uma incrível variedade de pedras preciosas. Este estado produz quase todos os tipos de pedras que você pode imaginar, mas o granada se destaca como uma verdadeira joia. Essas lindas pedras que são encontradas exclusivamente em Idaho e na Índia são raridades que ressaltam a riqueza geológica do estado. A abundância de pedras preciosas não só enriquece a paisagem natural de Idaho, mas também impulsiona a economia, atraindo amantes de pedras e turistas. Desde diamantes brilhantes até opalas vibrantes, a diversidade de pedras preciosas em Idaho apoia significativamente os negócios locais e a artesanato. Não é de se admirar que a busca por minerais e pedras preciosas tenha se tornado um passatempo popular para muitos. Seja você um gemólogo iniciante ou apenas um curioso explorador da natureza, explorar as ofertas de Idaho pode ser uma aventura emocionante. É verdade que Jahangir Khan nunca perdeu pontos? Sim, esse incrível jogador paquistanês de squash alcançou um resultado impressionante, jogando 555 partidas seguidas sem perder um único ponto ao longo de 5 anos. Khan, que dominou o esporte na década de 1980, mostrou não apenas suas habilidades técnicas, mas também uma resistência psicológica única que deixava seus adversários perplexos. Sua capacidade de prever os golpes e reagir instantaneamente estabeleceu um padrão no squash que ainda é reconhecido hoje. Esse recorde histórico lhe rendeu reconhecimento internacional e inspirou muitos atletas a buscarem novas conquistas. O domínio de Khan no squash reflete o espírito de determinação e excelência, lembrando-nos que a grandeza, muitas vezes, exige tanto força física quanto concentração inabalável. Até hoje, suas conquistas ressoam no mundo do esporte, incentivando as futuras gerações a buscarem seus próprios sucessos extraordinários. Acredite ou não, as tarântulas têm uma arma secreta. Esses incríveis aracnídeos possuem pelos especiais, conhecidos como pelos urticantes, que provavelmente se desenvolveram para se proteger de predadores ferozes, como as formigas cortadeiras. Quando uma tarântula sente ameaça, ela pode soltar esses pequenos pelos espinhosos no ar. Se eles atingirem o atacante, podem causar irritação ou até uma dor intensa, fazendo os predadores pensarem 2 vezes. Esse mecanismo de defesa inteligente destaca as maneiras surpreendentes pelas quais os animais evoluem para se proteger na natureza. As tarântulas são conhecidas por seu tamanho impressionante e aparência ameaçadora.
Mas os pelos urticantes adicionam um elemento interessante às suas estratégias de sobrevivência. Na próxima vez que você ver uma tarântula, lembre-se de que ela tem mais truques do que apenas o tamanho. Você já viu um ser se defendendo de uma maneira tão única? Você sabia que em Malta nunca faz frio? Esta ilha ensolarada no Mediterrâneo é o único país europeu onde nunca foram registradas temperaturas abaixo de 0 graus Celsius. O clima quente de Malta a torna um destino favorito para turistas de verão, que vêm aproveitar suas belas praias e rica cultura. Com invernos amenos e verões quentes, os visitantes podem desfrutar de atividades ao ar livre o ano todo. Imagine-se relaxando à beira-mar, enquanto outros se agasalham do frio. O clima único da ilha não só atrai turistas, mas também sustenta uma rica biodiversidade, permitindo que diversas plantas e animais prosperem. Essa atmosfera agradável é perfeita para explorar locais históricos, como a antiga cidade de Imidina ou os magníficos templos megalíticos, que são algumas das estruturas independentes mais antigas do mundo. Portanto, se você quer escapar do inverno e aproveitar o sol, Malta é o lugar que você deve visitar. Fato interessante sobre os números J. Os números J são um conjunto único de números que não fazem parte da tabela periódica tradicional. Enquanto a tabela periódica classifica elementos químicos com base em sua estrutura atômica, os números J trazem uma diversidade interessante, representando valores numéricos com várias aplicações, especialmente na gestão. Esses números podem ajudar a simplificar processos ou destacar dados específicos, influenciando a tomada de decisões em diferentes áreas. Por exemplo, governos podem usar números J para indicar classificações específicas em leis ou regulamentos, tornando-os importantes para entender sistemas complexos. Mas por que esses números não estão na tabela periódica? Provavelmente isso se deve ao seu uso especializado e não a propriedades químicas. Estudar as implicações dos números J pode revelar aspectos fascinantes de como estruturamos informações em nosso dia a dia. Fato surpreendente sobre as habilidades de saxofonista de Bill Clinton. Antes de se tornar o 42º presidente dos Pershutari, Bill Clinton era conhecido por seu impressionante talento como saxofonista. Em 1992, durante sua campanha eleitoral, ele fez uma apresentação memorável no programa de Arsenio Hall, onde mostrou suas habilidades musicais tocando saxofone. Essa apresentação inesperada conquistou muitos eleitores e ajudou a moldar sua imagem como um candidato acessível e carismático. O amor de Clinton pelo jazz e pelo saxofone começou na juventude, influenciado por lendas como John Coltrane e Duke Ellington. Sua capacidade de se conectar com o público jovem através da música demonstrou seu entendimento da cultura pop e ajudou a quebrar estereótipos sobre figuras políticas tradicionais. Tocar naquela noite não apenas destacou sua personalidade única, mas também mostrou como a música pode unir diferentes gerações. A fusão de política e música criou um momento inesquecível, mostrando que até mesmo líderes em potencial podem ter paixões que ressoam com o público. O que você acha? Os políticos deveriam compartilhar seus talentos? As bombas de festa trazem surpresas para as celebrações todos os anos. Esses enfeites coloridos e tubulares têm um lugar especial nas nossas mesas de festa, muitas vezes cheias de coroas de papel, charadas divertidas e pequenos souvenirs. Elas surgiram na era vitoriana na Inglaterra como uma forma de animar as festas de Natal. Originalmente, eram recheadas com doces e presentes, mas a versão moderna inclui novidades divertidas e piadas que provocam risadas e alegria entre familiares e amigos. A expectativa aumenta quando todos se reúnem para puxar as bombas e revelar seus tesouros. Usando coroas de papel, os convidados compartilham piadas, criando momentos inesquecíveis que enchem o espírito festivo. Então, da próxima vez que você abrir uma, lembre-se de que não é apenas uma tradição, é uma celebração de diversão e conexão que perdura através dos séculos. Um fato interessante sobre os elefantes africanos. Esses magníficos animais têm apenas 4 dentes molares, que os ajudam a mastigar a comida. Isso é bastante surpreendente, considerando a quantidade de vegetação que eles consomem diariamente. Mais fascinante ainda é que esses dentes são substituídos 6 vezes ao longo de suas longas vidas. Quando um dente se desgasta devido à mastigação de gramíneas e galhos duros, um novo cresce em seu lugar. No entanto, quando eles perdem o último conjunto de dentes molares, fica muito difícil para eles se alimentarem.
Embora consigam ingerir grandes quantidades de comida, sem esses dentes não conseguem digeri-la adequadamente. Isso pode levar à desnutrição e à morte natural, tornando a saúde dental uma questão de vida ou morte para esses gigantes gentis. É incrível pensar como algo tão simples como dentes pode impactar tanto a sobrevivência de um elefante. Então, da próxima vez que você ver esses animais incríveis, lembre-se de sua jornada única dos dentes e do que isso significa para o futuro deles. Vamos revelar a verdade sobre a dança do YMCA. Essa dança icônica tem uma origem inesperada, ligada a um divertido mal-entendido. Tudo começou durante o programa American Bandstand, onde o grupo Village People apresentou sua animada música YMCA. Os espectadores, cheios de entusiasmo e vontade de participar, entenderam errado a coreografia original do grupo. Em vez de apenas repetir os movimentos, começaram a formar as letras com as mãos, transformando a apresentação em um show vivo e interativo. O que começou como uma dança simples se tornou um verdadeiro fenômeno. Pessoas de todas as idades adoravam formar as letras YMCA em festas, casamentos e eventos esportivos. A energia dessa dança rapidamente se espalhou, e hoje ela é parte essencial das celebrações ao redor do mundo. Quem poderia imaginar que um pequeno erro levaria a uma dança tão memorável? Você sabia que os leões preferem espaços abertos? O poderoso leão, muitas vezes chamado de rei da selva, na verdade vive nas savanas e campos gramados, não em florestas densas. Esses majestosos grandes felinos se sentem à vontade em lugares abertos, onde podem facilmente avistar suas presas. Os leões utilizam seu incrível trabalho em equipe durante a caça nessas vastas áreas, frequentemente agindo juntos em grupos chamados de bandos. Essa estrutura social permite que eles caçam grandes animais, como zebras e antílopes. Curiosamente, os leões não habitam florestas densas ou selvas tropicais, pois precisam de espaço para correr e perseguir. Sua pelagem dourada se mistura perfeitamente com a grama alta, tornando-os excelentes caçadores. Então, da próxima vez que você ouvir alguém dizer que os leões vivem na selva, você poderá corrigir com orgulho e contar a verdade sobre essas criaturas incríveis. Porque você acha que um animal tão majestoso tem um nome enganoso. Um fato interessante sobre a terapia com animais de estimação. Passar apenas 30 minutos com seus amigos peludos, como cães ou gatos, pode melhorar muito sua saúde e reduzir o estresse. Quando você passa tempo com os animais, seu corpo produz hormônios, como a ocitocina, conhecida como o hormônio do amor, que traz felicidade e conexão. Ao mesmo tempo, ela diminui os hormônios do estresse, como o cortisol. Isso significa que você não só se sente mais relaxado, mas também seu coração se beneficia do efeito calmante da interação com os animais. O contato regular com os pets pode levar à redução da pressão arterial, melhora do humor e até fortalecimento do sistema imunológico. Além disso, os animais ajudam a nos sentirmos mais conectados e menos solitários, trazendo alegria para nossas vidas. Seja jogando bola com seu cachorro ou abraçando seu gato, apenas um pouco de tempo com esses companheiros amorosos pode fazer maravilhas para seu bem-estar físico e mental. Quem diria que uma atividade tão simples poderia ter tantos benefícios? Entender essas luzes é fundamental para todo motorista. Esses símbolos coloridos no painel servem para avisar sobre a condição e segurança do seu veículo. Luzes vermelhas, por exemplo, indicam problemas urgentes que podem colocar você em perigo, como falhas nos freios. Se você vê uma delas, é hora de parar e resolver o problema imediatamente. Por outro lado, as luzes amarelas sinalizam questões importantes, mas menos críticas, como a necessidade de trocar o óleo ou alertas sobre a pressão dos pneus. Embora não exijam parada imediata, é bom ficar atento a elas em breve. Por fim, as luzes azuis e verdes geralmente indicam questões não urgentes, como baixo nível de líquido do limpador ou faróis altos ligados. Sabendo o que cada luz significa, você poderá tomar as ações corretas e manter seu carro em boas condições por muitos anos. Você sabe como o mar molda a vida nas ilhas? O mar não é apenas uma vasta superfície de água, é uma fonte vital de sustento, especialmente para as regiões insulares. Esses lugares frequentemente dependem do oceano para alimentação, transporte e até tradições culturais. Muitas comunidades insulares contam com a pesca como principal fonte de alimento, destacando sua profunda conexão com a vida marinha. Desde os vibrantes recifes de corais cheios de peixes até os manguezais que protegem as costas.
O mar oferece habitats essenciais que sustentam a biodiversidade. Além disso, a identidade cultural dos insulares, muitas vezes, está entrelaçada com seu ambiente marinho, influenciando a arte, a música e o folclore locais. Festivais que celebram a riqueza do mar ressaltam essa conexão especial, mostrando o quão importante o oceano é para seu modo de vida. À medida que as mudanças climáticas e a poluição ameaçam esses ecossistemas, torna-se cada vez mais crucial reconhecer e proteger o papel do mar na preservação do equilíbrio ecológico e do patrimônio cultural. Como podemos garantir que as futuras gerações continuem a viver em harmonia com o oceano? Veja o que realmente acontece quando você investiga suas origens. Surpreendentemente, pesquisas mostram que 95% dos europeus conseguem rastrear sua linhagem materna até 7 mulheres que viveram na Terra entre 10 mil e 45 mil anos atrás. Essa descoberta fascinante é baseada em estudos do DNA mitocondrial, que analisa o material genético transmitido pelas mães. O DNA mitocondrial é único porque é herdado apenas das mães e pode nos dar uma compreensão profunda de nossas origens. Cientistas conectaram essas mulheres antigas a muitos de nós hoje, sugerindo que um pequeno grupo de mães primordiais formou a base das diversas populações que vemos na Europa atualmente. Isso significa que, mesmo que você venha de diferentes culturas, muitos de nós temos laços através dessas mães ancestrais. Não é incrível pensar em como estamos realmente conectados ao longo de milênios? Que histórias essas mulheres antigas carregam em nossos genes? Fato surpreendente sobre o Tesla Model X. Este carro elétrico inovador vem com uma bomba de calor avançada que utiliza o calor gerado pela eletrônica para aquecer o interior em dias frios. Imagine poder se manter aquecido sem gastar a bateria. Esse design inteligente é especialmente importante em temperaturas baixas, pois métodos tradicionais de aquecimento podem diminuir a autonomia. Ao reaproveitar esse calor, a Tesla aumenta a eficiência energética e a distância que você pode percorrer com uma única carga. Em condições de inverno, isso significa menos preocupação com a descarga da bateria, enquanto você tenta se manter aquecido. Com essa tecnologia inteligente, o Model Y oferece não apenas velocidade e recursos incríveis, mas também melhora sua experiência de direção em qualquer época do ano. Não é surpreendente? Incrível, mas é verdade. As montanhas nos inspiram. Na Carolina do Norte, as majestosas montanhas não são apenas paisagens impressionantes. Elas simbolizam conquistas e a busca incessante por nossos objetivos. Subir uma montanha, muitas vezes, significa superar dificuldades e lutar contra os obstáculos da vida. Os turistas percorrem trilhas rochosas, enfrentam mau tempo e testam suas forças em busca da vista triunfante do topo. Essa jornada reflete nossos desafios pessoais, onde cada passo à frente pode ser sentido como uma vitória. Muitas pessoas descobrem que, ao estar no topo da montanha, com o mundo se estendendo abaixo, sentem uma realização que ressoa profundamente dentro de si. As montanhas da Carolina do Norte convidam os aventureiros a se conectar com a natureza e, assim, se conectar com seus sonhos e aspirações. Portanto, da próxima vez que você avistar uma montanha, pense nela não apenas como uma forma geológica, mas como um poderoso símbolo do que podemos alcançar quando buscamos nossos objetivos. Você já parou para pensar como a subida literal de uma montanha reflete nossas dificuldades na vida? Acredite ou não, a palavra almirante tem raízes árabes. Este termo fascinante vem da frase Amir al-Bar, que significa comandante do mar. A trajetória da palavra almirante reflete a rica mistura de línguas e culturas, mostrando como as palavras evoluem ao longo do tempo. Primeiro, ela entrou no inglês através do latim medieval, passando por variações como amar a luz. O mundo marítimo sempre precisou de líderes experientes, e esse título transmite perfeitamente o poder sobre os vastos e imprevisíveis oceanos. Hoje, quando pensamos em almirantes, imaginamos poderosos comandantes navais, liderando frotas e protegendo nações. A evolução da própria palavra mostra a fusão de influências árabes, latinas e inglesas, lembrando-nos da interconexão das línguas. Não é incrível como um simples título pode carregar uma história tão rica?
Craigslist realmente ganha tanto dinheiro? A resposta é surpreendente. Sim, essa plataforma popular de anúncios gera mais de 600 milhões de dólares em receita a cada ano, com apenas 50 funcionários. Como eles conseguem isso? O Craigslist dominou a arte do minimalismo, criando um site que prioriza a funcionalidade em vez de recursos chamativos. Essa simplicidade atrai milhões de usuários em busca de diversos serviços, desde vagas de emprego até moradia. Ao contrário de muitas grandes empresas de tecnologia, o Craigslist depende muito de seus usuários para criar conteúdo e atrair tráfego, o que ajuda a manter os custos operacionais baixos. A maior parte da receita da plataforma vem da publicação de anúncios de emprego em grandes cidades e de algumas outras categorias, cobrando taxas razoáveis pela visibilidade oferecida. Essa abordagem única e modelo de negócios mostram como uma pequena equipe pode alcançar um enorme sucesso na era digital, desafiando as expectativas tradicionais de crescimento de startups. Difícil de acreditar, mas um dia o dólar não tinha símbolo. Em 1788, o dólar ganhou seu símbolo, mudando a forma como as pessoas reconheciam e usavam dinheiro. Antes, o dinheiro era representado apenas por números ou palavras, o que podia ser confuso e complicado. A introdução do símbolo do dólar, DA, facilitou muito a compreensão de preços e transações à primeira vista. Esse símbolo se tornou um representante da moeda, não só nos Estados Unidos, mas se espalhou pelo mundo, simbolizando força econômica e valor monetário. A simplicidade do símbolo do dólar ajudou a criar uma linguagem universal para os negócios, permitindo que comerciantes e compradores se comunicassem de forma mais clara sobre valores financeiros. Com a expansão do comércio e a interconexão das economias, o símbolo do dólar se tornou uma parte importante da vida cotidiana, abrindo portas para o comércio e a educação financeira. Você consegue imaginar fazer compras hoje sem o conhecido símbolo Dallas? Prepare-se para se surpreender com os magníficos anéis de Saturno. Esses anéis famosos não só encantam, mas também são surpreendentemente finos, com apenas cerca de 9 metros de espessura, apesar de se estenderem por incríveis 273 mil quilômetros no espaço. Imagine um gigantesco aro de rula, que é quase impossível de imaginar tão fino, mas que mantém sua beleza no espaço. Ao olhar para Saturno, é fácil entender por que ele é um dos planetas mais populares do nosso sistema solar. Mas isso não é tudo. A encantadora lua de Saturno, Titã, acrescenta ainda mais interesse. Titã é maior que Mercúrio e possui uma atmosfera densa, composta principalmente de nitrogênio. Em vez de água, você encontrará lagos e rios cheios de metano líquido, tornando-o um dos mundos mais intrigantes do nosso sistema solar. Imagine-se flutuando em um lago de Titã, enquanto o metano reflete sob um céu laranja e nebuloso. Juntos, Saturno e Titã abrem perspectivas emocionantes de ambientes alienígenas e diversas maravilhas do nosso universo. Quais outros mistérios esses corpos celestes escondem? No Japão, os cybercafés não são apenas lugares para acessar a internet. Eles são um importante refúgio para algumas pessoas em situação de rua. Esses estabelecimentos aconchegantes oferecem preços acessíveis e serviços que podem surpreender muitos. Por uma pequena taxa, os visitantes podem usar computadores e internet a qualquer hora. Mas isso não é tudo. Muitos cafés oferecem comida, chuveiros e até cadeiras confortáveis ou cabines privadas para descanso. Esse ambiente único permite que pessoas sem outro lugar encontrem um espaço seguro para dormir, comer e socializar. Em uma sociedade onde a falta de moradia muitas vezes passa despercebida, esses cafés destacam soluções inovadoras para problemas habitacionais. Eles mostram como os espaços urbanos podem se adaptar e fornecer serviços essenciais para aqueles que precisam. Quem sabe esse modelo pode ser uma possível solução para o problema da falta de moradia no mundo? Difícil de acreditar, mas o almoço na lanchonete da Karen é algo especial. Neste lugar único, os clientes não recebem apenas comida. Eles mergulham em uma atmosfera cheia de humor e inteligência. Os garçons da lanchonete da Karen são conhecidos por suas brincadeiras e piadas, criando um ambiente que mais parece um show de comédia do que um restaurante comum. Imagine-se sentado à mesa para saborear sua refeição, enquanto seu garçom faz uma piada sobre seu pedido ou discute de forma divertida suas escolhas. Embora essa abordagem inusitada possa parecer surpreendente no começo, ela transforma uma refeição comum em um evento inesquecível. A ideia é tornar o almoço divertido e envolvente, então não leve as piadas para o lado pessoal.
Muitos visitantes adoram essa experiência, achando que o riso e as surpresas adicionam um prazer extra à refeição. Então você está pronto para aceitar o humor na lanchonete da Karen? E se as duelos de Andrew Jackson contassem uma história surpreendente? Andrew Jackson, o 7º presidente dos SRPA, era conhecido por sua brutalidade e coragem, o que é bem ilustrado pelo fato de que ele participou de mais de 100 duelos ao longo de sua vida. Esses duelos não eram apenas uma demonstração de bravura. Eles refletiam a intensa cultura social da época, onde a honra significava tudo. Em um dos duelos notáveis, Jackson foi ferido no peito, mas não recuou. Pelo contrário, ele continuou lutando, mostrando sua determinação e resistência. Esse incidente simboliza seu caráter, um homem que enfrentava o perigo corajosamente, independentemente das consequências. A paixão de Jackson por duelos não era apenas pessoal, ela também influenciou sua carreira política. Seu estilo confrontador ressoava com muitos americanos, que admiravam sua firmeza. No entanto, esses confrontos arriscados também levantavam questões sobre honra e violência na política. Olhando para trás, podemos nos perguntar como o passado de duelos de Jackson influenciou sua presidência e o cenário político que se seguiu. O que você pensa sobre duelos como um padrão de honra? Acredite ou não, dinheiro flui para a fonte de Trevi. Toda semana, cerca de 15 mil euros são jogados nesta famosa fonte em Roma, uma tradição que simboliza esperança. Pessoas do mundo todo vêm admirar seu design magnífico e participam de um antigo ritual, jogando uma moeda por cima do ombro. Segundo a lenda, esse gesto garante o retorno à cidade eterna, ressaltando a importância cultural da fonte de Trevi como símbolo de sorte e sonho. Além da sorte, as moedas arrecadadas ajudam em projetos de caridade, mostrando o espírito comunitário. Turistas e moradores locais sentem uma conexão com este lugar majestoso, criando memórias e desfrutando de seu encanto. Então, da próxima vez que você visitar, não se esqueça de fazer um pedido e se juntar aos milhares que contribuíram para essa bela combinação de cultura e esperança. É verdade que os buffets podem ser infinitos. Os buffets, tudo o que você pode comer, são uma opção popular nos Utah, permitindo que os clientes desfrutem de porções ilimitadas por um único preço. Essa ideia se tornou comum e é uma escolha favorita para famílias que buscam variedade e economia. Imagine entrar em um restaurante cheio de comidas diversas, de pizzas crocantes a sobremesas irresistíveis, tudo ao seu alcance. O atrativo não está apenas na quantidade, mas também na chance de experimentar diferentes culinárias sob um mesmo teto. Embora os buffets sejam comuns na América, muitos outros países oferecem opções semelhantes, mas com características culturais. Em alguns lugares, as porções costumam ser menores e os buffets são menos frequentes. Então, se você ama massas recheadas ou quer experimentar sushi, o buffet Tudo o que você pode comer é o seu passaporte para um banquete. Qual é o seu prato favorito de um buffet? Você vai se surpreender ao descobrir que o esmalte tem raízes na China antiga. Há 5.000 anos, as pessoas mais ricas da sociedade chinesa pintavam as unhas com misturas vibrantes feitas de ingredientes naturais, como cera de abelha, claras de ovo e goma arábica. Essa tradição luxuosa não era apenas para a beleza, simbolizava status e poder, destacando a elite. Curiosamente, o uso de esmalte era estritamente proibido para os comuns, e muitos enfrentavam sérias consequências. Registros históricos mostram que alguns até foram condenados à morte por ousar mostrar suas unhas. Essa prática destaca como os padrões de beleza estavam ligados à hierarquia social. Com o tempo, o esmalte evoluiu e se tornou acessível a todos, transformando-se de um símbolo de exclusividade em uma forma universal de autoexpressão. Você consegue imaginar como seria a arte nas unhas hoje se seguisse regras tão rígidas? Você sabia que sua língua é composta por 8 músculos poderosos? A língua humana é um órgão incrível e multifuncional, formada por 8 músculos que trabalham juntos para realizar diversas tarefas. 4 desses músculos controlam a forma da língua, permitindo que ela se curve, se estique e gire, enquanto os outros 4 a mantêm no lugar. Essa coordenação é essencial para atividades do dia a dia, como falar, mastigar e engolir. Imagine como seria difícil falar ou saborear sua comida favorita sem esse músculo incrível. A agilidade da língua nos permite pronunciar palavras claramente e distinguir sabores, tornando-a um dos órgãos mais versáteis do nosso corpo.
Além disso, a força da língua é frequentemente subestimada. Ela desempenha um papel crucial em empurrar a comida para os dentes durante a refeição e ajuda a mover o alimento engolido para baixo pela garganta. Portanto, da próxima vez que você estiver conversando com amigos ou desfrutando de uma refeição deliciosa, reserve um momento para apreciar o trabalho incrível que sua língua faz nos bastidores. Prepare-se para experimentar o café mais forte. O café Biohazard quebra recordes de cafeína com impressionantes 928 mg por xícara. Para comparação, uma xícara de café comum tem cerca de 95 mg. Isso significa que o café Biohazard é quase 10 vezes mais forte. Mas o que o torna tão potente? O segredo está no processo único de torrefação, que aumenta o teor de cafeína nos grãos, mantendo um sabor intenso. Fãs dessa bebida extrema frequentemente a buscam por seu efeito energizante poderoso, especialmente aqueles que precisam de um impulso para enfrentar o dia. No entanto, é importante consumi-lo com cautela. O excesso de cafeína pode causar nervosismo, insônia e outros efeitos colaterais indesejados. Então, você tem coragem suficiente para experimentar esse desafio ou vai continuar com seu café habitual? Prepare-se para se surpreender com o anquilossauro. Esse incrível dinossauro viveu na Terra no final do período Cretáceo, coexistindo com predadores temíveis, como o Tyrannosaurus rex. O que diferencia o anquilossauro é sua cauda única côncava, formada por grandes estruturas ósseas fundidas, que podiam desferir golpes poderosos. Imagine um tanque vivo, capaz de balançar a cauda com tanta força que poderia quebrar os ossos de qualquer atacante. Além da cauda impressionante, o anquilossauro tinha placas ósseas grossas nas costas, que funcionavam como armadura, dificultando o acesso dos predadores. Com seu corpo baixo, esse dinossauro era não apenas uma maravilha da evolução, mas também um mestre da defesa, combinando velocidade e força em uma forma protegida. Quando você pensa em dinossauros, o anquilossauro mostra o quão criativa a natureza pode ser na proteção de seus seres. Quem não ficaria impressionado com um sobrevivente tão notável da Era dos Gigantes? Você ficará impressionado com o impacto do C-Hub no acesso à pesquisa. Lançado em 2011 por Alexandra Elbakian, o C-Hub oferece acesso gratuito a mais de 88 milhões de artigos acadêmicos, que muitas vezes são caros. Esta plataforma se tornou uma salvação para estudantes e pesquisadores em instituições com pouco financiamento, que têm dificuldade em pagar assinaturas caras de revistas. Imagine poder estudar pesquisas inovadoras sem o peso financeiro. No entanto, o C-Hub enfrenta desafios. Ele constantemente lida com problemas legais e até foi bloqueado em vários países. Mesmo assim, sua comunidade de usuários continua encontrando maneiras de contornar esses obstáculos, destacando a necessidade de conhecimento acessível. À medida que a pesquisa acadêmica se torna cada vez mais importante para resolver problemas globais, plataformas como o C-Hub desempenham um papel fundamental na democratização da informação e na promoção da inovação. Então, o que espera por esse recurso que muda as regras do jogo? Conseguirá ele superar suas dificuldades e continuar apoiando estudantes em todo o mundo? Difícil de acreditar, mas 77 milhões de contas foram invadidas. Em 2011, ocorreu um grande incidente de segurança na rede PlayStation, que chocou a comunidade gamer. Hackers exploraram vulnerabilidades no sistema da Sony após a empresa remover o suporte ao Linux do PlayStation 3. Essa mudança facilitou a interação dos usuários com os consoles e deu aos hackers a oportunidade de atacar. Dados pessoais como nomes, endereços e informações de cartões de crédito ficaram em risco, e muitos usuários sentiram que sua privacidade foi violada. As consequências foram enormes, pois a Sony enfrentou críticas sobre como lidou com a segurança e a comunicação durante a crise. Gamers que confiavam na plataforma tiveram que lidar com os efeitos desse ataque. Esse caso destacou a importância de medidas de segurança robustas para proteger os dados dos clientes, levando a mudanças na indústria sobre como as empresas protegem informações confidenciais. Estamos realmente seguros na internet? Difícil de acreditar, mas espiões usavam óculos especiais. Durante a Guerra Fria, a espionagem não era apenas um movimento discreto. Exigia ferramentas inteligentes para coletar informações sem chamar atenção. Um dos inventos mais interessantes foram os óculos com pequenos espelhos inclinados nas lentes. Esses espelhos permitiam que os espiões observassem o ambiente sem serem notados, fingindo que estavam lendo um cardápio ou olhando algo na mesa. Imagine estar em um café parecendo concentrado no seu pedido, enquanto, na verdade, você está escutando conversas importantes a poucos metros de distância.
Esse design genial facilitou muito a vigilância secreta e ajudou os espiões a coletar informações valiosas sem levantar suspeitas. A ideia de se misturar ao ambiente se manteve e evoluiu, continuando a inspirar gadgets modernos usados em operações secretas hoje em dia. Quantas outras ferramentas inteligentes podem estar escondidas à vista? Você consegue imaginar uma ferramenta que volta para você? A palavra boomerang na língua dos aborígenes significa repetir, o que destaca sua habilidade única de retornar quando lançado corretamente. Esse dispositivo incrível, usado originalmente pelos nativos australianos, tem uma história fascinante que remonta a mais de 20 mil anos. Inicialmente, os boomerangues eram feitos para caça e cerimônias, e eles vêm em formas e tamanhos surpreendentes, cada um projetado para tarefas específicas. Por exemplo, alguns são feitos para longas distâncias, enquanto outros são destinados a lançamentos curtos. O design reflete não apenas a engenhosidade das culturas aborígenes, mas também seu profundo entendimento de aerodinâmica e física. Para lançar um boomerang, é necessário ter habilidades. É preciso dominar a técnica correta para que ele possa planar no ar e voltar graciosamente para a mão. Essa ferramenta icônica não só tem uma função prática, mas também está ligada a tradições culturais e histórias entre os aborígenes. Então, da próxima vez que você ver alguém lançando um boomerang, lembre-se da história e da habilidade por trás dessa invenção incrível. Você sabia que o dragão voador, conhecido como Draco volans, pode deslizar graciosamente entre as árvores? Esse incrível lagarto mede entre 19 e 23 centímetros e possui pregas de pele ao longo das costelas que funcionam como asas. Ao pular de um galho para outro, ele abre essas pregas para pegar o vento e planar entre as árvores, como um pequeno super-herói. O dragão voador se alimenta principalmente de formigas e cupins, usando suas habilidades de deslizamento para escapar de predadores que estão à espreita no chão. Essa adaptação incrível o ajuda a se mover facilmente pelo topo das árvores, nas florestas do Sudeste Asiático. Imagine como seria viver em um mundo onde você pode deslizar pelo ar, evitando perigos com facilidade. Com esse estilo de vida surpreendente, o dragão voador mostra a incrível diversidade da natureza e nos lembra o quão únicas e criativas podem ser as adaptações dos animais. Então, da próxima vez que você ver um lagarto, pense em quão incríveis podem ser suas habilidades. Um fato interessante sobre os beija-flores. Essas pequenas aves são realmente incríveis, pesando menos que uma moeda dos Ziziatatsua. Em média, um beija-flor pesa apenas 2,2 gramas, o que é mais leve que um centavo, que pesa cerca de 2,5 gramas. Imagine como é segurar algo tão frágil nas mãos. Apesar de seu tamanho diminuto, os beija-flores são conhecidos por suas habilidades de voo impressionantes. Eles podem pairar no ar, voar para trás e até alcançar velocidades de até 96 km/h em algumas espécies. Seu corpo leve os ajuda a se mover rapidamente e eficientemente pelo ar em busca de néctar das flores. Curiosamente, o metabolismo dos beija-flores funciona em alta velocidade. Eles precisam consumir cerca do dobro do seu peso em néctar todos os dias para manter seus níveis de energia. Esse fato surpreendente os torna algumas das criaturas mais fascinantes do mundo das aves. Você já viu um deles flutuando no seu jardim? Suas cores vibrantes e movimentos ágeis criam um espetáculo hipnotizante. Um fato interessante sobre segurança na construção. Os capacetes brancos são comuns nos canteiros de obras, e isso tem uma boa razão. Sua cor clara reflete a luz do sol, ajudando os trabalhadores a não se sobreaquecerem em dias quentes. Além disso, os capacetes brancos melhoram a visibilidade, permitindo que trabalhadores e operadores de máquinas se vejam rapidamente. Essa visibilidade é especialmente importante quando há máquinas pesadas em movimento, pois reduz o risco de acidentes. Se um trabalhador com um capacete brilhante é visto de longe, isso dá tempo para os operadores reagirem. Portanto, os capacetes brancos não são apenas um acessório da moda. Eles desempenham um papel crucial na segurança. Na próxima vez que você estiver perto de um canteiro de obras, pense em como um elemento tão simples como a cor do capacete pode contribuir para um ambiente de trabalho mais seguro. Você já pensou em como a cor afeta a visibilidade e a segurança? E se eu te contar sobre próteses dentárias feitas com dentes de soldados? Muito antes do surgimento das tecnologias odontológicas modernas e dos materiais sintéticos,
As pessoas recorriam a uma fonte bastante chocante para fabricar próteses. Durante as guerras, quando o número de vítimas aumentava, algumas pessoas engenhosas perceberam que os dentes dos soldados mortos poderiam ser usados como substitutos para aqueles que haviam perdido os seus. Essas soluções odontológicas macabras, mas práticas, eram comuns nos séculos XVIII e XIX, quando muitos buscavam uma forma de substituir dentes perdidos sem os recursos modernos. Essa prática levantava questões éticas e mostrava até onde as pessoas estavam dispostas a ir para manter a aparência e a funcionalidade. Imagine ter um pedaço da história na sua boca. Embora as próteses modernas sejam feitas de plásticos e metais duráveis, a história dos dentes dos soldados oferece uma visão fascinante de como a sociedade se adaptou em tempos difíceis. Então, da próxima vez que você ouvir sobre tecnologias odontológicas, lembre-se daqueles dias incomuns e macabros de reutilização de dentes humanos. Vamos descobrir a verdade sobre os hábitos estranhos dos preguiças. Esses seres incríveis, originários da América Central e do Sul, têm um dos metabolismos mais lentos do reino animal. Isso significa que os preguiças defecam apenas uma vez por semana, o que pode resultar na perda de até 1/3 do seu peso nesse evento raro. Por que eles fazem isso? Ao se aliviar no mesmo lugar, ajudam a fertilizar as árvores onde vivem, criando um ambiente rico em nutrientes para o crescimento de novas folhas. Esse estilo de vida lento é perfeito para sua dieta de baixa caloria, composta principalmente de folhas. Pendendo de cabeça para baixo a maior parte da vida, os preguiças se movem lentamente pelas copas das árvores, permitindo que seus corpos economizem energia. Suas adaptações únicas são um milagre da evolução, mostrando como a vida pode ser diferente quando você se move devagar. A natureza não é incrível? Na década de 1960, o governo do Zeuaro criou um plano inusitado para treinar uma gata como agente secreto. Eles implantaram um pequeno microfone em sua orelha, esperando que ela pudesse coletar informações discretamente em território inimigo. No entanto, tudo saiu do controle. A gata esperta tinha suas próprias ideias e simplesmente fugiu, provando mais uma vez que os animais podem ser imprevisíveis. Essa estranha tentativa de espionagem destaca as dificuldades de usar animais em operações militares. Gatos conhecidos por sua independência não são os seres mais fáceis de controlar. Embora essa história pareça uma cena de filme, ela serve como um lembrete divertido de como tudo pode dar errado quando as pessoas tentam impor sua vontade ao mundo animal. Imagine quais segredos a gata poderia ter revelado se tivesse permanecido na missão. O que você acha do uso de animais para possíveis missões de espionagem? Vamos revelar a verdade sobre o amor em Montmartre. A parede Eu Te Amo não é apenas uma linda atração. Localizada no encantador bairro de Montmartre, em Paris, essa parede única traz a frase Eu Te Amo em mais de 250 idiomas. Criada pelo artista Frédéric Baron e pela calígrafa Claire Quito, essa impressionante instalação celebra a bela diversidade do amor ao redor do mundo. Cada idioma acrescenta seu toque cultural ao sentimento universal, tornando a parede um lugar imperdível tanto para turistas quanto para moradores. Ao passear com seu parceiro ou desfrutar de uma aventura solo, você não poderá deixar de sentir o calor que emana dessa expressão artística. A parede rapidamente se tornou um símbolo icônico do amor, lembrando a todos nós que não importa de onde viemos, o amor é a língua que todos entendemos. Que tal planejar sua visita e ver quantos idiomas você consegue encontrar? E se eu te contar sobre a bandeira única de Moçambique? A bandeira de Moçambique se destaca como a única bandeira nacional no mundo que tem a imagem de um fuzil AK-47. Este símbolo vibrante representa a longa e difícil luta do país pela independência. O design da bandeira combina habilmente o AK-47, que simboliza proteção e resistência, com uma enxada, ressaltando a importância do trabalho e do desenvolvimento agrícola para o futuro do país. Essa poderosa simbologia reflete o equilíbrio que Moçambique busca, defendendo sua soberania e desenvolvendo sua economia. Com as cores verde, preta, amarela e vermelha, a bandeira não apenas conta sua história, mas também lembra os sacrifícios daqueles que lutaram pela liberdade. Portanto, sempre que você ver essa bandeira, lembre-se de que ela conta uma história de coragem e esperança que ressoa profundamente com o povo moçambicano. Você sabia que um carro gira em torno do Sol? O Tesla Roadster não é apenas um carro, é o quarto veículo já lançado ao espaço e agora está orbitando o Sol.
Esse momento incrível aconteceu em 2018, quando a SpaceX, fundada por Elon Musk, enviou o brilhante Roadster vermelho ao espaço durante o lançamento do Falcon Heavy. Ao contrário dos 3 carros anteriores, que eram rovers lunares usados nas missões à Lua, o Tesla pode ser rastreado da Terra. Enquanto aqueles rovers exploravam a superfície lunar, o Roadster se tornou um símbolo celestial de inovação e engenhosidade humana. Nele está um manequim chamado Starman no banco do motorista, tocando infinitamente Space Oddity, de David Bowie. Atualmente, o Roadster se move em uma trajetória elíptica entre a Terra e Marte, refletindo o quão longe a tecnologia avançou. Imagine um carro correndo pelo espaço. É um sonho louco que se tornou realidade. Que incrível pensar no Tesla, girando infinitamente enquanto você vai para a escola ou para o trabalho. Você já pensou nos limites do discurso político? Em 1876, o Congresso decidiu estabelecer limites de tempo para os discursos legislativos, muito devido aos longos discursos do político Benjamin Butler. Conhecido por suas falas extensas, Butler frequentemente deixava seus colegas cansados e desapontados. Essa mudança foi significativa, pois ressaltou a necessidade de ser conciso na política. Embora discussões detalhadas sejam importantes, essa nova regra lembrava aos legisladores que clareza e concisão podem ser mais eficazes do que a verbosidade. Pense nisso. Quando um orador vai direto ao ponto, ele envolve a audiência e promove uma conversa mais dinâmica. Essa evolução no procedimento do Congresso é relevante até hoje, já que os políticos continuam a buscar um equilíbrio entre profundidade e brevidade em seus discursos. Isso levanta uma questão interessante: como podemos nos comunicar de forma eficaz em nossas próprias discussões? E se os elefantes puderem nos ensinar a combater o câncer? Os elefantes são criaturas incríveis, não apenas por seu tamanho e inteligência, mas também por sua composição genética única. Cientistas descobriram que esses majestosos animais possuem 20 cópias de um gene que combate o câncer, chamado TP53, enquanto os humanos têm apenas uma. Esse gene é fundamental para prevenir a formação de tumores, reparando o DNA danificado e regulando a divisão celular. Com essas cópias adicionais, os elefantes conseguem gerenciar e eliminar células cancerígenas potenciais antes que causem danos. Acredita-se que essa vantagem genética única explique as taxas surpreendentemente baixas de câncer em elefantes em comparação com outros grandes animais. Pesquisadores estão investigando como podemos aplicar esse conhecimento na medicina humana, o que pode levar a avanços na prevenção e tratamento do câncer. A pergunta que fica é: a compreensão da genética dos elefantes pode abrir novos caminhos na luta contra o câncer para nós? Quanto mais aprendemos sobre esses gigantes bondosos, mais descobrimos sobre a própria vida. Incrível, mas as ideias de Darwin não são apenas força. Quando ouvimos a frase "sobrevive o mais forte", muitos imaginam os animais mais fortes lutando por domínio. No entanto, a revolucionária ideia de Charles Darwin realmente destaca que não são apenas os mais fortes que sobrevivem, mas sim aqueles que se adaptam melhor ao seu ambiente. Isso significa que características como camuflagem, cooperação ou habilidade de encontrar alimento podem ser tão importantes quanto a força física na luta pela sobrevivência. Na natureza, a evolução não é uma corrida onde vence a força bruta. É um processo gradual, onde pequenas mudanças ajudam os seres a se adaptarem ao longo do tempo. Por exemplo, um coelho que consegue se misturar ao ambiente tem mais chances de escapar de predadores, o que resulta em uma vida mais longa e mais descendentes. No final, o trabalho de Darwin nos ensina que adaptabilidade e resiliência são fatores-chave na vida selvagem, mostrando que a complexidade da vida não é formada apenas pela força. Vamos revelar a verdade sobre as sondas espaciais. As sondas espaciais mudaram completamente nossa compreensão do sistema solar e muito mais. Essas máquinas incríveis percorrem milhões de milhas, equipadas com instrumentos para coletar informações sobre planetas, luas, cometas e asteroides. Por exemplo, as sondas Voyager da NASA, lançadas no final dos anos 1970, forneceram imagens e dados impressionantes sobre os planetas externos, revelando características como a grande mancha vermelha de Júpiter e os complexos anéis de Saturno. Missões mais modernas, como os rovers, exploraram a superfície de Marte, buscando vestígios de vida passada e estudando seu clima. Cada missão adiciona peças importantes ao quebra-cabeça espacial, ajudando os cientistas a desvendar os mistérios do espaço e do tempo.
Essas sondas não apenas satisfazem nossa curiosidade, mas também inspiram futuras gerações a sonhar grande. O que mais vamos descobrir enquanto avançamos nas fronteiras da exploração? O metrô de Nova York não é apenas um meio de transporte, é o que tem mais estações entre todos os metrôs do mundo, com impressionantes 470 estações. Essa vasta rede cobre 245 milhas, passando por 4 dos 5 distritos, oferecendo um transporte essencial para milhões de passageiros todos os dias. Cada estação oferece uma visão única dos diversos bairros e culturas da cidade. Por exemplo, os viajantes podem embarcar no metrô na vibrante estação Times Square, cheia de anúncios e energia, ou encontrar tranquilidade na calma estação Bleecker Street, famosa por seus belos azulejos. O metrô é uma artéria vital para os moradores de Nova York e turistas, permitindo explorar facilmente tanto os pontos turísticos icônicos quanto as joias escondidas. Você consegue imaginar como seria se locomover pelas ruas movimentadas da cidade, sem essa vasta rede? Você já se perguntou por que as moscas são tão saborosas? As moscas têm algumas das patas mais incríveis do mundo dos insetos. Com receptores de sabor que são 10 milhões de vezes mais sensíveis do que a língua humana, essas pequenas criaturas conseguem sentir o gosto do que pousam. Essa incrível sensibilidade as ajuda a encontrar comida de forma eficaz. Quando uma mosca toca uma superfície, ela rapidamente reconhece açúcares, sais e outras substâncias comestíveis, permitindo que decida se aquele lugar é bom para um lanche ou para depositar ovos. Mas não é só isso. Em suas patas existem estruturas especiais, chamadas pulvínulos, que as ajudam a grudar em diferentes superfícies. Pode-se dizer que é uma cola natural. Embora as moscas possam ser consideradas irritantes, suas complexas habilidades sensoriais mostram o quão bem adaptadas elas estão para sobreviver em nosso ambiente. Então, da próxima vez que você ver uma mosca zumbindo por aí, lembre-se de quão incríveis são suas patas. Espirrar é um reflexo natural que ajuda a limpar as vias nasais, mas pode ser muito poderoso. Quando você espirra, seu corpo expulsa o ar a uma velocidade de até 160 km por hora. Essa força gera uma pressão significativa no peito. Se a pressão for muito alta, pode causar lesões, como fraturas nas costelas. Embora pareça surpreendente, esses casos realmente acontecem. Isso é especialmente comum em pessoas com ossos frágeis ou com condições pré-existentes. Outra preocupação é a contração brusca dos músculos durante o espirro, que pode causar tensão muscular ou até lesões na região lombar. Portanto, da próxima vez que você sentir que vai espirrar, pense na força por trás disso. Fechar a boca e o nariz ou se inclinar para frente pode ajudar a reduzir a pressão e garantir sua segurança. Quem diria que um ato tão simples poderia ter consequências tão sérias? Você sabia que as secreções nos olhos são normais? Essa substância misteriosa, que às vezes aparece de manhã, é, na verdade, uma mistura de lágrimas, poeira e células mortas da pele que secaram durante a noite. Embora possa parecer um pouco desagradável, essas secreções têm uma função importante. Enquanto dormimos, nossos olhos podem secar e irritar, e as secreções ajudam a protegê-los, formando uma barreira contra poeira e micróbios. Esse mecanismo de defesa natural mantém nossos olhos hidratados e evita irritações. Quando você acorda e vê essas crostas nos olhos, está vendo como seu corpo cuida deles. Na maioria das vezes, essas secreções são inofensivas, mas se aumentarem ou mudarem de cor, isso pode indicar um problema oculto, como uma infecção. Então, da próxima vez que você notar isso, lembre-se, é a forma dos seus olhos dizerem: "Obrigado por me deixar descansar".